Glória a Deus. Provérbios 17, 22 diz: um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Começo esse sermão trazendo essa afirmação descrita em Provérbios, para que já tenhamos uma base sólida de conceito através da Bíblia, para aquilo que vai ser ministrado para nós nessa noite. Interpretando o texto, fica claro que a falta de alegria tira de nós, consome de nós as nossas forças. O espírito abatido ou triste consome as forças, mas o coração alegre é um bom remédio, ou seja, um coração alegre produz cura, produz saúde, produz disposição. Então, a partir daí podemos entender que a fraqueza está relacionada, está conectada, tem muito a ver com a tristeza. Vocês estão aqui comigo? Fala isso, a fraqueza tem muito a ver com a tristeza. Podemos afirmar que a tristeza gera fraqueza, gera medo, gera indisposição. E podemos também, amados, afirmar que o contrário é verdadeiro. Ao passo que a tristeza se relaciona com a fraqueza, temos então que a força está relacionada, conectada e tem muito a ver com a alegria. Pode falar isso? A força está conectada com a alegria. Logo, podemos afirmar que a alegria gera força, gera coragem, gera disposição. Olha como a versão NTLH mais atual traz para nós esse mesmo texto em Provérbios 17, 22. É uma versão mais atual, tá? Às vezes você vai ler e acha que nem está lendo a Bíblia, né? Mas é uma versão atual. Olha como ela traz para nós, é importante aqui para contextualizar. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Amados, a palavra alegria, bem como o verbo alegrar e seus derivados, aparecem na Bíblia diversas vezes, em vários e distintos momentos, tanto no Velho como no Novo Testamento, sendo mencionada pelo menos 400 vezes. Em uma pesquisa rápida pela internet, podemos identificar que na língua hebraica, a língua original em que foi escrito o Antigo Testamento, há pelo menos 13 expressões para a palavra alegria, onde uma delas é shedvah, que significa alegria ou regozijo. E essa palavra provém da expressão shadá, que traz a ideia de união, unificar, onde, interpretando o original, referenciando a palavra alegria, nós podemos entender que o homem unido a Deus possui a verdadeira alegria, mesmo em momentos de tribulações. E já no grego, na língua original em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra utilizada para alegria é chara ou cara, que está relacionada com a palavra caris, que é normalmente traduzida por graça, e carisma, que significa tanto um presente de graça, sem custo, quanto proveniente da graça, relacionado inclusive aos dons, de onde vem a palavra carismático, renovação carismática, relacionada aos dons do Espírito. E desde a era clássica, grega,
que ocorreu entre os séculos 5 e 4 a.C., essa palavra, o sentido literal para caris, para carisma, que está vinculado também à alegria, denotava beleza, charme, como também relacionada a quando um favor era concedido a alguém, com o significado de ser contemplado pela graça e ter gratidão. Logo, a alegria no Novo Testamento se relaciona com graça, com beleza, com favor concedido. Amém? O som tá bom para vocês aí? Estão me ouvindo bem aí atrás? Então, glória a Deus. Para mim tá meio que numa garrafa, pode ser meu ouvido. Então, o som no Novo... Brincadeira. A alegria no Novo Testamento... Eu tentando ser alegre aqui, tá ligado? Vamos lá. E como eu disse, amados, há vários versículos bíblicos que falam sobre alegria. Alguns, inclusive, são como que instruções mandatórias quando o assunto é se alegrar. Vamos ver alguns aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Filipenses 4:4. Que inclusive Filipenses é conhecida como a carta ou a epístola da alegria, onde Paulo expressa várias vezes essa questão da alegria. Deleite-te no Senhor, na NTLH, que a sua felicidade esteja no Senhor. Na sua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente, Salmo 16:11. E particularmente, amados, eu gosto quando eu vejo textos que expressam o que Deus sente. Qual o sentimento de Deus, o que faz parte daquilo que Deus sente. Porque demonstra para mim algo muito importante. Então olha o que fala em Sofonias 3:17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. 2 Coríntios 9:7, Deus ama quem dá com alegria. Isaías 53, olha que profundo esse texto aqui. Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha o que Lucas fala sobre Jesus, naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. E olha o que fala em Mateus 3. Eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Vamos para NTLH de novo? Do céu veio uma voz, este é meu filho querido que me dá muita alegria. Queridos, a alegria vai permear a Bíblia. A alegria vai permear o coração de Deus. No Velho Testamento, nós vemos o relato de várias festas no meio do povo de Israel, e como lei deixada por Deus através de Moisés, nós vemos em Levítico 23 a ordenança para que o povo celebrasse 7 festas ao longo do ano, com o intuito de que os filhos, os descendentes, ao passar das gerações, se lembrassem do que Deus fez no seu antepassado, a grande e poderosa mão de Deus. Então, através da celebração, através da alegria, em meio às festas, Deus era exaltado na memória do povo e na instrução dada aos filhos que iam nascendo. Então Deus fala, celebrem o sábado, a Páscoa, a festa das colheitas, o Pentecoste, a festa das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos.
E além disso, nós podemos citar em Levítico 25 a ordenança para se celebrar o ano do jubileu. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Então 7 vezes 7 anos daria 7 vezes 7? 49. 49 anos. Eles deveriam contar e no 50º ano deveria soar uma trombeta. Nesse ano eles não deveriam semear. Era um ano para celebrar o recomeço. Um ano para celebrar a fé, a libertação. As propriedades eram devolvidas aos seus donos originais. Os escravos eram soltos, dívidas perdoadas. Ninguém deveria plantar nenhuma semente. Deus ordenando festas. Jesus, amados, realizou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento, em Caná da Galileia, conforme João 2. Logo, amados, nós temos um Deus que se alegra. Você está aqui comigo? Nós temos um Deus que se alegra, um Deus que ordena festas, um Deus que habita entre os louvores, Salmo 22:3, um Deus que se compraz em seu Filho, um Deus que vendo o fruto do seu penoso trabalho se alegrará. E esse mesmo Deus, conforme Gênesis 1:26, nos fez a sua imagem e semelhança, de forma que nós recebemos de Deus a condição de vida, a condição de raciocínio, a condição de discernimento, de escolha, de percepção, porque tudo isso são atributos divinos. Deus tem esses atributos, e ao nos fazer imagem e semelhança, Ele nos deu essa condição de consciência, de percepção, de escolha, e com isso também nós recebemos a capacidade de, assim como Ele, podemos nos alegrar. A alegria faz parte do caráter de Deus. E quando Ele nos faz imagem e semelhança dEle, Ele também quer que os seus filhos se alegrem. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8. Livro de Neemias, capítulo 8. Quem for achando, fala: eu tenho um Deus que se alegra. Amém. Neemias 8, verso 5, vamos lá. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Acharam todo mundo aí? Amém? Vamos lá? Concentrados aqui. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinaram o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Vocês estão aqui? O povo está lá, na construção dos muros, são reunidos. Esdras começa a ler o livro da lei, porque o povo pediu, e o povo começa a chorar. E aí Neemias olha para o povo, e Esdras olha para o povo e fala: Esse dia é consagrado ao Senhor, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Verso 10, disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque, de novo, esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Terceira vez que eles falam para o povo não ficar triste. Então todo o povo se foi, aí o povo entendeu, versículo 12. Então o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Amados, antes da gente mergulhar no contexto aqui de Neemias, permitam-me relatar uma história para vocês. Em 1873, no século XIX, um homem chamado Horatio Gates Spafford, um homem comum, trabalhador, norte-americano, advogado, cristão, presbiteriano, professor de escola bíblica dominical, planejou uma viagem com a sua família para a Europa. Devido a algumas questões de saúde da sua esposa, o médico havia recomendado essa viagem para essa família. E o homem entendeu aquela questão e ele falou: vamos fazer essa viagem. O plano deles era irem para a França. E então, Spafford comprou os tickets para essa grande viagem. Lá na Califórnia, foi lá, comprou os tickets a bordo de um navio chamado SS Ville du Havre. Tipo Ville des Plaines aqui, tá ligado? Ville du Havre. Spafford, 2 anos antes, em 1871, 2 anos antes dessa viagem, ele tinha perdido seu único filho, homem. Ele tinha filhas, mulheres, mas o único filho, homem, tinha morrido. E nesse mesmo ano, no famoso episódio do grande incêndio de Chicago, ele havia perdido todos os seus investimentos em imóveis que ele tinha feito. E então, até para dar um tempo de descanso com a família, diante de tantos desastres, tanto trauma, ele aceitou essa viagem, planejou ela, junto com a sua esposa e suas 4 filhas. Ocorreu que de última hora, devido a algumas questões de trabalho, ele precisou adiar a sua viagem mais uns dias para frente, de forma que a sua esposa e suas 4 filhas partiram sem ele. E enquanto o navio cruzava o Atlântico rumo à Europa, sem que ninguém percebesse, de repente, no meio da intensa escuridão no oceano, de noite, surge um outro navio que acerta de forma brutal o Ville du Havre, o navio que estava a esposa de Spafford e suas 4 filhas. Há uma colisão ali no meio do Atlântico. Chegou a existir uma operação de resgate. Porém, em menos de 30 minutos, o navio em que a esposa dele estava e suas 4 filhas afundou. A senhora Spafford, ela chegou a orar com suas filhas de joelho, pedindo que Deus as salvasse, se fosse a vontade dele. Mas se não, que as preparassem para a morte. Passou um tempo e mais tarde um dos tripulantes encontrou a senhora Spafford boiando na água. Só que as 4 meninas desapareceram no Atlântico, morreram. E depois de 10 dias, os sobreviventes daquela tragédia conseguiram chegar na Europa, foram ao país de Gales, de onde a senhora Spafford, ela escreveu uma carta e enviou para o seu marido, que estava em Chicago. Ela intitulou a carta dela Saved Alone, salva sozinha, é famosa inclusive, se você tiver curiosidade depois pesquisa. Carta salva sozinha, você vai encontrar. E ela enviou essa carta para o seu esposo, salva sozinha. Horatio recebeu a carta em sua cidade, Chicago, e abalado, ele partiu imediatamente para a Inglaterra para encontrar a sua esposa, a sua família, que agora era apenas sua esposa. E no caminho, amados, ele passou na região, indo para a Europa, cruzando o Atlântico.
ele passou pela região onde o desastre aconteceu. E naquela região ele foi inspirado e ele escreveu o poema. Em inglês é It is well with my soul, que em tradução livre seria Está tudo bem com a minha alma, mas acabou sendo traduzido para o português como Sou feliz com Jesus. E veio a ter melodia e se tornou o hino 398 do cantor cristão. Vou ler para vocês. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Aí vem um refrão: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O cara está passando no meio do Atlântico, no lugar onde suas filhas morreram. E uma alegria toma o coração dele. E ele escreve um poema. Está tudo bem com a minha alma. Que alegria é essa, amados? Que faz um pai que acabou de perder suas 4 filhas afogadas em um acidente trágico no meio do oceano, compor um poema em homenagem a Deus, dizendo: com Jesus eu sou feliz. Com Jesus está tudo bem com a minha alma. Que alegria é essa, queridos, que faz com que homens, mesmo depois de apanharem, sendo açoitados, obrigados a não mais falarem no nome de Jesus, sintam-se contentes e dignos, por serem dignos de sofrer pelo Evangelho, conforme Atos 5:41. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de sofrerem humilhados por causa do nome. Amados, que alegria é essa, que faz um homem que poderia ter tudo que ele quisesse na vida, viver do melhor, abrir mão de tudo por uma causa, por um homem, que ele viu em uma visão, e ele ainda declarar: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Que alegria é essa, queridos? Que convicção é essa que toma cristãos verdadeiros, homens e mulheres fiéis, leais a Jesus, nos momentos mais difíceis, ao ponto deles poderem falar: mesmo com fome estou contente, mesmo com a morte das minhas filhas está tudo bem com a minha alma. Como igreja, hoje, 2025, século 21, nós precisamos aprender o sentido da verdadeira alegria bíblica.
Amados, talvez possam existir vários conceitos sobre alegria, mas de maneira prática, eu quero classificar aqui para nós a alegria em duas categorias. Estão comigo aqui? Primeira categoria, a alegria emocional, como um sentimento, um estado transitório de emoção, onde eu posso num instante estar rindo e em outro sair desse lugar e estar chorando em luto. A alegria emocional provocada por algo externo, como uma boa piada que nos faz rir sem parar, como um abraço, uma palavra reconfortante, um estímulo, um sentimento que pode até durar um tempo, horas, dias talvez, mas ele vai se sujeitar a outro sentimento mais forte e mais atual na sua memória, de forma que aquele sentimento que você sentiu se torna passageiro. Essa é a alegria que eu chamo de emocional, almática, dependente da alma, dependente de acontecimentos externos, dependente de algo que aconteça para te fazer sorrir, para te fazer ficar alegre. E uma segunda categoria, que eu chamo como um estado consciente e permanente de espírito. John Piper, um pregador norte-americano ainda vivo, ele vai chamar de alegria séria, é o nome que ele dá, porque ela é um fruto de uma decisão, de uma escolha de crer confiadamente nos atributos de Deus. Minha alegria está relacionada em quem Deus é e não naquilo que eu sinto, porque Deus se alegra em me amar, porque Deus escolheu me resgatar, porque Deus é real e me dá a chance de crer nele. Então nisso eu estou fortalecido, nisso eu estou pleno, nisso eu posso me alegrar, porque há um Deus. Nós encontramos o tesouro de maior valor, onde todo o resto não se compara, e com isso nós encontramos a nossa satisfação última em Deus. Essa alegria consciente e permanente de espírito, ela não apaga a alegria emocional que se tem anteriormente, de forma que nas emoções, na alma, no externo, eu posso estar triste, você pode estar de luto, porém, lá no mais profundo, no espírito que habita em você, no espírito que habita em mim, existe uma certeza que em Deus, em quem Deus é, no que Deus representa, na força que há em Deus, na alegria que há em Deus, eu sou fortalecido, e nisso eu posso encontrar descanso, e nisso eu posso encontrar alegria, mesmo nos momentos mais adversos possíveis que eu possa passar nessa terra. 2 Coríntios 4, Paulo fala: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Aleluia. É importante, igreja, nós falamos desse tema de maneira clara, porque talvez você aceitou Jesus e se tornou cristão por título, por uma influência, talvez midiática, em uma nação que ser cristão virou moda, que fazer parte de uma igreja virou status, e talvez você, por uma influência, um momento, algo que você viu, algo que te falaram, por influência de amizades, do meio de convivência, o que não há problema, a isca, como aconteceu, não há problema, só que talvez em meio a esse frenesi, a essa euforia, a essa emoção,
Foi dito para você que com Jesus na sua vida tudo iria passar a dar certo. Suas contas iriam bater, seus projetos iriam ser sempre bem-sucedidos, suas escolhas sempre iriam ser respaldadas. Afinal, agora você levantou a sua mão em um culto, um super esforço. Parabéns pela sua coragem. Alguém até te deu parabéns por isso, e aí você se considerou aceito agora em um novo meio social, ao qual você passou a denominar igreja. E aí você levantou sua mão, disse que aceitou, agora se intitula cristão, e agora você faz parte de um meio social, igreja. E amados, me perdoem tratar isso tão direto. Eu não quero banalizar a forma que você se converteu, ou os meios de convivência proporcionados pelo ambiente igreja, porque eu também faço parte disso. Eu levantei minha mão um dia no final de culto, eu fiz a minha confissão de fé, eu faço parte desse meio, mas eu preciso agredir um conceito raso de fé gerado a partir da centralidade no homem, que o homem precisa estar feliz, que o homem precisa estar contente, que tudo vai girar em torno de você estar satisfeito, e não uma vida centralizada em Deus, conforme Deus quer, conforme Deus se agrada. Eu preciso agredir esse conceito raso de fé, onde o homem é o centro e Deus é um serviçal para fazer o homem estar alegre. Igreja, o contentamento é bíblico. O ser feliz com o que Deus te proporciona é cristocêntrico. Se conformar que não sabemos todas as coisas, não conseguimos controlar tudo, não conseguimos gerar vida, não conseguimos prever a morte, não conseguimos controlar nada do amanhã, e que Deus é o Todo-Poderoso, faz parte da fé cristã bíblica. O mundo quer colocar isso para nós como sendo pessoas alienadas, que não pensam, que não fazem reflexões, mas é muito pelo contrário. Quanto mais nós nos aprofundamos em Deus, quanto mais reflexões nós fazemos, quanto mais nós meditamos no Senhor, mais nós ficamos plenos e felizes em quem Deus é. Isso é andar por fé, como os nossos pais, profetas, apóstolos nos ensinaram na Bíblia, morrendo por amor a uma causa. E morrendo felizes, amados. Já escutaram as canções? Já viram o relato das canções no Coliseu? Já viram os relatos das canções atuais hoje na China, de como são os cristãos? Eu vou morrer por Jesus, feliz. As frases são chocantes para nós, no nosso conforto ocidental. Choca quando você escuta alguém cantando: eu vou para a forca morrer e não negarei meu Jesus. Você fala: meu Deus, que fé é essa? E amados, o que também não significa, para trazer equilíbrio para nós aqui, não significa que você não deve buscar o melhor para a sua família, para a sua saúde, para o seu futuro. Você deve se dedicar, deve estudar, deve se capacitar, deve querer avançar. Isso faz parte também. A grande questão é: ao redor de quem gira a tua vida? É de você mesmo, dos seus prazeres, ou de Deus? Se Deus te pedir tudo hoje, você consagra tudo a Ele? A grande tristeza, amados, que percebo hoje, no meio dos que falam cristãos, é porque a sua vontade não está sendo feita, então ele está triste. As pessoas se entristecem, porque a sua vontade não está sendo feita. E eu volto para o raciocínio que eu estava antes. Algo te atraiu, algo trouxe você aqui, e você achou que porque você levantou a mão um dia no final do culto, ia ser tudo maravilhoso dali para frente na tua vida. Só que aí na vida real você descobre que não. Não é assim. Quem falou isso para você talvez mentiu. Não é assim. Na verdade, porque você tomou essa decisão, se é que você entendeu o que é uma aliança com Jesus,
Talvez muitas coisas vão dar errado na sua vida, e essa decisão que você tomou vai ser provada como uma aliança. Para na hora que a fornalha esquentar, na hora que vier a provação, na hora que você for peneirado, como Jesus disse para Pedro, que Satanás ia peneirar ele, e Jesus falou assim: eu vou orar para que você não desfaleça. Na hora que você for peneirado, na hora que você for provado, aí sim, essa decisão de levantar a mão um dia, que você achou a mais desafiadora naquele momento, você vai descobrir que aquilo só foi o início, e agora ia ser testado se você era homem ou mulher de Deus de verdade, para poder bater no peito e dizer: eu sou cristão. Eu sigo a Jesus. Porque na hora que eu fui provado, na hora que eu precisei carregar a cruz, na hora que eu precisei renunciar a algo, na hora que estava tudo dando errado, eu passei pelo Atlântico, vi o lugar onde minhas filhas morreram e olhei para Jesus e falei: está tudo bem com a minha alma, porque eu vou encontrar minhas filhas na eternidade. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, igreja. Você vai ser provado para saber se essa decisão que você tomou, ela é de verdade ou não, foi por Jesus de verdade, ou foi para você poder ser aceito em um novo meio social agora. Ah não, porque eu estava com um amigo. Amém, glória a Deus, a isca é maravilhosa, continue convidando, continue sendo esse amigo de Deus. Convide as pessoas, catuque ela para ela levantar a mão, glória a Deus. Não tem problema as emoções aflorarem na hora. O problema não é esse. O problema é depois dali, se você vai mergulhar na profundidade do que é ter uma aliança com Jesus. E isso será provado. Porque do contrário, igreja, estão aqui comigo? Amém. Do contrário, as pessoas elas passam a terem uma vida girada em torno de um sistema, em torno de si mesmas, se santificam para poder fazer parte daquele grupo social, para poder ser aceito nele, para poderem servir em um ministério, e aí então encontram alegria fazendo parte desse meio, e acham que são merecedores de algo, porque se esforçam, porque se dedicam, então eles merecem algo, e começa a tratar a igreja como cargo e salário, já não é mais uma disposição de servir, já não é mais o senso apostólico de Atos, do diaconato, do servir às mesas, do servir pelo servir, do considerar os outros superior. Não, eu sirvo porque eu estou mirando lá na frente algo, eu sirvo porque eu quero o elogio, porque a santificação faz parte não de uma vida encontrada pela misericórdia de Deus, mas está estimulada por uma alegria momentânea e passageira de poder fazer parte de um novo ciclo que ela encontrou agora nessa fase da vida. É daí que nós escutamos frases de pessoas revoltadas falando: eu sempre cheguei cedo, nunca faltei, anos nesse lugar e nunca fui reconhecido. Estão aqui? O amém foi, né? Esse é um ponto importante de falar, igreja. Porque se sua alegria não está em servir a Deus, a sua alegria vai estar em si mesmo. Se o seu serviço é para Deus, você jamais estaria contabilizando os seus acertos para passar na cara de alguém. Porque se Deus for passar na tua cara os teus erros, você sabe que azedou para você. Você sabe que deu errado. Só que aí você abusa da graça, por saber que Deus não vai fazer isso com você, se esquece do que você já foi um dia, e quer cobrar de alguém algo, porque você se acha digno, e quer que alguém seja Deus na tua vida, para te alegrar naquilo que só Deus vai te alegrar. Querido, se você quer reconhecimento de homens, você vai encontrar. Pode anotar aí a frase: quer reconhecimento de homem, você vai encontrar. Só que sabe qual que é o problema disso? Vai ficar por isso mesmo. É como Jesus disse: os fariseus oram lá bonitão, querendo ser visto pela eloquência da oração para receber aplauso. Beleza, o aplauso é a recompensa deles. Esquece Deus. Deus não vai receber aquela oração. O aplauso, o reconhecimento humano é a recompensa deles, e se contente com isso. Então, se você quer reconhecimento de homens, você vai encontrar. Se esforça mais, a tua hora vai chegar. Quer uma pitada motivacional aí? Uma Lisabelzinha, um coach? Toma!
Se esforça, alguém vai te notar, o holofote vai brilhar para você. Só que para aí. Esquece Deus. Receba o reconhecimento, receba os aplausos, esquece Deus. Os homens vão cumprir esse papel de te alegrar, e é uma alegria puramente momentânea. E esse é o problema de muitos, amados, hoje. Querem ser satisfeitos em seu ser, se achando merecedores de algo por um esforço, por uma recompensa. E aí começam a andar tristes, mais tristes do que alegres, porque Jesus não é só fonte de alegria, e sim os novos amigos cristãos que ele encontrou. E sim, o novo passatempo, a nova ocupação que ele encontrou. Quando qualquer situação abalar isso, surge uma revolta e surge tristeza. Não me convidaram para o aniversário. Acabou a amizade. Vou sair da igreja. A gente ri, mas é sério, igreja. As pessoas estão banalizando o que é sério. Estão colocando amizades, convivência, grupo social, acima de propósito, acima de chamado, acima do que Deus falou. Não importa quem falou com você, não importa quem te respondeu, ou deixou te responder, o que importa é o que Deus tem com você. A igreja é corpo de Cristo, amado. Você acha que Deus vai te plantar num lugar, vai te colocar num lugar, para você passar um tempo ali, de repente agora, você sair dali, porque você não está mais feliz com as pessoas? Talvez a tua fé esteja sendo provada, aonde está a tua alegria, que vai determinar os próximos anos do teu ministério, e você está colocando a tua alegria em homens. Por uma falta de um convite, por uma falta de resposta. Quantos anos você tem? Quem é você? Quem você acha que é? Esquece os homens e se humilhe diante da potente mão de Deus. Você chega diante de Deus com necessidades, desejos, pedidos, demandas, cura de doenças, cura de vícios, pedido por parentes, pedido por um monte de coisa. Aí Deus te encontra, te sara, te dá uma nova roupagem. Só que aí você continua com necessidade, continua com desejo, continua com pedido, continua com demanda. É como que a igreja hoje pairasse uma insatisfação no ar com Deus. É como que a igreja nunca está contente com quem Deus é. Parece que o clamor nunca é Ele, mas o que Ele tem para dar. Ter Ele não faz a igreja feliz, mas ter o que Ele pode dar faz as pessoas felizes. Se está tudo bem financeiramente, na família, então estou feliz com Deus porque está tudo se encaixando. É o sinal do status da alegria divina. Está tendo o que Deus está dando. Quando qualquer coisa sai dessa equação, é birra, é murmuração. As palavras bíblicas não guiam a pessoa. Isso é muito sério, igreja. Olha que lição maravilhosa de Jesus. Em Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque esse homem fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa.
Então se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Olha que coisa fantástica. A alegria plena, igreja, é ter Jesus. O paralítico que Jesus curou, olha que lição extraordinária para nós. O que é que Jesus fala para ele? Ele vê todo o esquema, vê todo o esforço. Tem um paralítico na frente dele que desceu pelo teto, numa maca. Imagina a cena aí. The Chosen. Imagina. E Jesus olha para ele e fala: perdoados estão os teus pecados. Jesus não fala para ele: você é curado, anda, se alegra, vamos lá. Perdoar. A primeira coisa que bate no coração de Jesus, Deus encarnado, é a misericórdia e o compadecimento do afastamento dele para com Deus. No pecado ele não poderia ter contato com Cristo, com Deus. Então, perdoados estão os teus pecados. Se ele sai dali paralítico ainda, ele deveria sair feliz. Só que para nós, é como que a salvação não basta. O perdão dos nossos pecados não bastasse. Porque eu estou triste com algo que aconteceu comigo. Hoje, a minha fé oscila. Meu comportamento com alguém já oscila. Meu compromisso com a igreja, com o serviço que eu dei minha palavra, já oscila. Igreja é um nível de fé muito raso. É um nível de compromisso muito raso que não chega a ser confrontado pelo único livro que o Deus que você chama de Deus deixou para você. Porque se você fosse cortado, orientado por esse livro, você jamais oscilaria no seu compromisso. Nada nessa terra teria autoridade de tirar de você a alegria de você ter uma aliança com Jesus Cristo. Perto dessa aliança, tudo perderia o valor. Seria leve e momentânea tribulação, perseguição, seja lá o que for. Mas o seu sim seria sim e o seu não seria não. Porque o teu Cristo disse isso para você. E você não oscilaria pelas emoções, pelos ventos de doutrina, pelos acontecimentos. Você seria como uma rocha, se espelhando em Jesus Cristo, se amoldando a Ele, se apoiando nele. Você não ficaria triste. Você não ficaria abalado, ou melhor, você ficaria triste na tristeza emocional, mas no teu espírito viria aquela certeza em convicção permanente de que o teu Deus reina. E aquilo ali iria confrontar como uma bomba a tristeza humana, fazendo de você alguém convicto, inabalável. E Deus essa noite está fazendo de você um homem ou uma mulher feliz. Deus está fazendo de nós uma igreja feliz. Deus está dando para nós uma alegria que não poderá ser roubada. Sua percepção de alegria vai ser mudada. O Espírito vai te convencer essa noite. Você não vai ser mais raso. Você vai ser alguém profundo nessa alegria em Jesus Cristo. Aleluia! Igreja, a maioria dos versículos de vitória que se usam por aí, pegando da Bíblia, são aplicados de maneira errada, sem entender o contexto e sem valer da completude da Bíblia. Por isso tomem cuidado. Sejam homens profundos, sejam mulheres profundas. Não saiam pegando qualquer coisa aí e fazendo daquilo dali o seu lema, sem entender a profundidade. Aí o cara chega lá e posta: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado como prometi a Moisés. Aí ele posta lá: onde eu pisar o meu pé vai ser meu.
Só que ele não consegue entender que esse é um termo militar para um líder que estava assumindo mais de 1 milhão de pessoas em um avanço de território. Após passarem 40 anos andando no deserto, o líder Josué estava com vários receios, temores, precisou ouvir do próprio Deus ser forte e corajoso. E aquela terra ela tinha sido prometida a eles desde Abraão. Então Deus estava outorgando a sua promessa e dizendo: essa terra que prometi, aonde você se dispor a guerrear nela, ela vai ser sua. Aí o cara quer vir hoje e aplicar o contexto no carro que ele quer trocar. Tá ligado? Aí dá 7 voltas e fala como Josué, o chofar. O cara não quer assumir nada pelo Senhor, não é um bom pai, não é um bom marido, é infiel, é promíscuo, só posta as Heineken na mão. Só que para comprar um novo carro ele quer aplicar o versículo onde Josué ouviu, no ápice da pressão da vida dele, por causa daquilo que tinha a ver com Deus, ele quer aplicar na vida dele, no que é pessoal dele. Sabe, igreja, não tem problema aplicar o versículo na sua vida, mas aplica o contexto. Quer ser Josué, irmão? Quer ser Josué? Quer pegar o versículozinho de Josué? Seja Josué. Pague o preço, sirva no ministério de alguém por 40 anos no meio do deserto. Assuma a responsabilidade de pessoas para conduzi-las a um propósito divino. Esteja disposto a guerrear, a estar sempre feliz para motivar o povo. E aí você bota onde eu pisar os pés, Deus vai me dar, porque aí você vai ter respaldo, meu irmão. O cara quer usar o exemplo de Davi, mas não quer pagar o preço de Davi, cara. A glória da segunda casa será maior que a primeira. O cara está no 5º casamento. A gente ri, mas é sério, cara. Ele quer aplicar em um conceito onde ele não tem temor diante de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquela é uma palavra que Deus deu para o povo, lá depois do cativeiro babilônico. O templo que eles estavam construindo era menor do que o templo de Salomão. Eles ficaram tristes. Aí o profeta chega para Zorobabel: vai lá, meu irmão, vai ser maior do que a primeira glória. E foi mesmo, não em status, não em tamanho, mas porque Jesus anos depois entrou. Mas o cara quer aplicar na vida dele momentaneamente para algo que ele está vivendo. Não tem problema aplicar o versículo bíblico. Só que aplica o contexto. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Isso é sério, porque se nós não tomarmos cuidado, Laodiceia é logo ali. Autossuficientes em seu próprio sistema, em suas próprias pregações. O nosso bem-estar no centro de tudo. Povo que não quer ser confrontado em seus erros. Líderes que não querem confrontar biblicamente o povo. Isso é muito sério. Ou vocês vivem a profundidade do evangelho, ou vão correr o risco de, sendo rasos, não serem reconhecidos pelo Senhor nos céus. Vai chegar lá e ele vai dizer: eu não vos conheço, não tem azeite nessa candeia, vocês foram muito rasos, vocês não foram bíblicos, vocês não aplicaram a totalidade da palavra, eu deixei as escrituras para vocês, e com tudo que vocês tinham, vocês não foram alegres em mim. Há um novo tempo para nós, e nesse tempo Deus nos quer alegres. Só que não é uma alegria passageira, não é uma alegria que tem a ver com os homens, não é uma alegria que tem a ver com algo terreno, mas uma alegria que tem a ver com quem Deus é. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele fala também lá em Mateus: não andeis ansiosos pela vida. Vem falar várias questões aqui, não vou ler por causa do tempo, mas no final ele fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus estava prevendo, amados, o que a gente iria viver hoje. Jesus estava preparando, talvez, mais a nós do que os discípulos que estavam vindo ele ali pessoalmente.
Porque nós somos extremamente atacados nessa questão da ansiedade, da insônia, da depressão. E aí Jesus vem falar para nós: não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? Aí vem o mundo, vem a medicina hoje, e quer ditar onde a alma humana está indo, e nós não podemos contrapor. É o contrário. A igreja precisa ser a guardiã, o sustentáculo das verdades imutáveis da Bíblia, das verdades ditas por Jesus. Que meus dilemas, que as minhas questões, que os meus traumas, as minhas doenças caminhem e fluam como um rio para um oceano, caminhando para encontrar respostas em Deus, em quem Deus é, e não naquilo que eu me tornei, no que eu posso me tornar, no que eu sou agora, no que eu posso estar amanhã, em o que dizem sobre mim, no que está acontecendo. Aí eu fico em dilema, em suposição, em diagnóstico, e não fluo para onde Deus quer para a minha vida. Amados, que droga pode saciar a alma humana? Que remédio pode trazer paz ao coração humano? Que alegria definitiva pode ser provocada por qualquer coisa dessa terra? Que prazer desse mundo pode superar os olhos de Jesus? Chamar Deus de Pai não é suficiente para você dormir em paz. Ter uma rocha para se apoiar em dias de angústia não é suficiente para você viver seguro. Sabe o que acontece? É que sempre tem algo que queremos que vem antes de Deus em nós. É o amor não correspondido, é o pai ou a mãe que desampararam, é o emprego, é o dinheiro, é o dia de amanhã, é isso que está acontecendo. Tudo vem antes, tudo vem antes. E é lógico que dessa forma não há alegria. Só que muda a equação. Que o amor não correspondido em terra perca o valor para o homem que se entregou na cruz por mim. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, muda a equação na tua vida, coloca Deus na frente, vida real. Versos escritos por homens de verdade, que sofreram, que foram perseguidos, correram risco de morte, foram abandonados pelos seus pais, mas encontraram em Deus a fonte de alegria. Davi sendo perseguido pelo seu filho, dormindo no chão, no meio da floresta lá, fugindo de Absalão. Ele vai, deita e fala: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Aí a gente quer hoje deixar que o mundo venha ditar o nosso sono, a nossa vida. Não, a Bíblia vem antes, Jesus vem antes. A alegria plena no Senhor, mesmo em aflições terrenas, mesmo em aflições externas, a alegria plena no Senhor, ela é reconfortante e decisiva para um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. Que o Senhor convença os nossos corações. Converte-nos, Jesus. Amados, Deus realmente nos ama. É um tema profundo, não dá para pregar sobre isso, é inesgotável. Dá para pregar, né? Mas é inesgotável. Se colocar na mesa, é um tema para passar horas meditando nele. Um infinito Criador grande, amar uma criatura insignificante, que não passa de uma sombra. Isso é maravilhoso. Isso devia chocar com o nosso pensamento. Porque se você pensar assim, Deus sente pena de mim, eu posso entender. Deus se permitir ter misericórdia de mim, eu consigo compreender. Mas Ele me amar, Ele me restaurar,
Ele querer que eu faça parte do corpo dele, o puro amar um pecador, o infinitamente grande amar um verme. Amados, é incomparável, é um milagre supremo. E ainda nos dá a chance de sermos filhos. Amados, isso é extraordinário. Mexe com a essência, muda o DNA, gera cura na alma que for verdadeiramente flechada por essa verdade. Então, na tua vida, não banalize o que o Santo, o Senhor Supremo, Sagrado fez na tua vida, porque se você banalizar, você corre perigo mortal. Você corre perigo de ser abraçado pelas dores desse mundo e não se conectar à vida que há em Deus, além do que acontece nesse mundo. Então, de dia e de noite, medite no amor violento de Deus por você. Amém? Amém. Mas eu preciso falar de Neemias 8. Estou acabando. Dá uma respirada aí. Vou acabar. Só para a gente acabar aqui. Respirou? Tá alegre? Neemias 8, há uma questão importante aqui para nós. O povo havia estado 70 anos cativo na Babilônia, afastado da terra sagrada, do seu templo, dos seus costumes. E aí eles pedem para o profeta Esdras ler as escrituras. Eles, ao escutarem as escrituras, sentem a culpa do pecado, do que os tinham levado ao cativeiro. Era algo que os seus pais, avós, bisavós deveriam ter sentido 70 anos atrás, quando foram anunciados pelos profetas, Jeremias, por exemplo, o que talvez até tivesse impedido o cativeiro, se eles tivessem chorado o que os caras estão chorando agora, em Neemias 8. Só que ali, ao entender tudo, eles se chocam. E aí eles se entristecem, porque entenderam que os seus pecados causaram aquele caos. O cativeiro foi causado pelo pecado do povo, e eles entendem isso. E aí por 3 vezes Neemias, Esdras e os levitas dizem ao povo: esse dia é consagrado ao Senhor, nada de tristeza e de choro. E aí na segunda vez, Neemias acrescenta: comam, bebam, enviem porções aos necessitados, porque esse dia é consagrado ao Senhor, não entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você pode falar isso? A alegria do Senhor é a minha força. O tempo de pranto, igreja, havia passado. Agora era tempo de se alegrar, porque a restauração havia chegado para Israel. Vocês deveriam chorar mesmo, porque os seus pecados causaram esse cativeiro, todo esse desastre, templo destruído, arca roubada. Mas, estão aqui comigo? Mas, porque Deus se alegra em perdoar, porque Deus se alegra em restaurar os seus filhos, porque Deus se alegra na reconstrução, porque Deus se alegra em nos dar uma segunda chance, se alegra em nos amar, nós podemos ser fortalecidos. A tristeza deles era válida, era culpa, era medo. E Neemias fala para ele: há um refúgio, há uma fortaleza, há uma proteção contra o que entristece vocês, o pecado, o medo do juízo de Deus. E qual é essa proteção, qual é essa fortaleza? É a alegria que Deus tem no perdão, na restauração, a filhos arrependidos. Então, o conselho que você precisa receber essa noite é: caminhe pelo caminho do arrependimento e substitua a tristeza do pecado, da culpa, pela alegria que há no coração de Deus em te perdoar, em te sarar, em te dar uma segunda chance. Não importa o poço que você se enfiou. Entre no refúgio que te protege do pecado, da culpa e da ira de Deus. Deixe a sua tristeza e venha para a alegria que há em Deus. Entre nessa fortaleza. O povo não entendia isso a princípio, só que aí depois eles entenderam, quando Neemias falou enfaticamente, e eles foram se regozijar, comer, se alegrar, ficando claro que você não pode honrar a Deus como santo se você apenas se entristecer.
A tristeza é boa, é válida, o temor é bom, o arrependimento é importante, as lágrimas são boas, mas não se isso tudo não vier acompanhado depois de uma certeza vivificadora de que Deus em seu caráter ama, perdoa, salva e cura. Amém. Se você só se entristecer, sair dessa igreja só triste, você não vai encontrar plena alegria e salvação em Deus. Você precisa se entristecer. Nós temos pecados. Em pecado nos concebeu as nossas mães. Mas, porque no coração dele, a alegria em me salvar, a alegria em me restaurar, não importa o que tenha acontecido, quando eu chego a ele, eu posso ser perdoado. E nisso eu encontro refúgio. Não no que eu posso fazer, não na mão que eu vou levantar no final do culto, não na oração que eu vou fazer, mas porque ele me dá a chance de poder orar, ser perdoado, ser restaurado. O caráter de Deus representa a alegria para a igreja dele. A justiça de Deus representa a alegria para a igreja dele, porque a igreja salva em Deus, salva em Jesus, se alegra. E pessoas acovardadas não magnificam, não engrandecem a glória de Deus, nem a glória que há na graça. 2 Timóteo 2, Paulo fala, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Cristo está a todo instante revelando o propósito aos seus discípulos e ensinando eles a se fortalecerem nisso. Cristo fala, eu estarei com vocês, o Consolador virá. Mas na frente os discípulos, tomados desse conceito, desse sentimento de propósito, não pararam mais. O deleite, o prazer da vida deles estava em cumprir o ID que Jesus tinha deixado, sem um envio místico, sem uma coisa paranormal. Não, apenas o prazer de ser enviado, sem interesse nenhum, de ir para um lugar, pregar o evangelho, ser guiado pelo Espírito Santo aonde ele soprasse. A perseguição dispersou a igreja. Então onde eu chegar, eu vou implantar uma igreja, eu vou pregar o evangelho com fundamentos verdadeiros, vou combater o espírito do anticristo, eu vou me alegrar por ser digno de sofrer as marcas do evangelho. Paulo foi a Roma, consciente que ele iria morrer. O autor aos Hebreus fala para nós termos ousadia para entrar nos santos dos santos. A forma mais pura e genuína do evangelho: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram Jesus, eu devo esperar sofrimento também e me alegrar nisso, e saber, amados, que há uma fortaleza preparada para mim, em quem Deus é, em quem Jesus Cristo é para a sua igreja, e saber que por causa de quem Ele é, eu sou fortalecido, e por saber que Ele se alegra em me amar, ao ponto de entregar a sua vida por mim, o resto perde qualquer valor de tirar a minha alegria eterna em Jesus. Aleluia. Amados, não deveria existir espaço para tristeza no meio do povo, pois a alegria do Senhor em nos perdoar, trazer de volta para Jerusalém, permitir a reconstrução dos muros, deveria fortalecer a todos. Então Neemias não queria ninguém triste. Não se entristeçam, não se entristeçam, foi a ordem de Neemias. E que a nossa convicção cristã seja tão forte nesse tempo, que não nos permita murmurações, melancolias, tristezas que venham abater a nossa caminhada com Jesus. A alegria que há no Senhor em nos perdoar, em nos justificar, em nos fortalecer, é a nossa força. A alegria que há nele em nos dar uma segunda chance deve ser a nossa força em continuar, porque ele decidiu com amor se entregar por mim. Eu sou fortalecido, ainda que eu não esteja suficientemente alegre, mas com a mesma certeza de Paulo, em Romanos 8, eu vou poder afirmar: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. E ainda fico mais confiante quando Cristo fala, e eu escuto nas palavras de João: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele mesmo nos disse: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por fim, igreja,
Que a convicção que Paulo teve em quem Cristo é, seja a nossa fortaleza. Que naquilo que Cristo se alegra, nós sejamos fortalecidos. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nos abraça com essa convicção, Jesus. Que venha um tempo de alegria sobre essa igreja. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Deixa o Espírito Santo te abraçar com essa convicção firme. Esse estado consciente de espírito, inabalável, que faz homens cruzarem o Atlântico e escrever um poema mesmo em luto, que faz Paulo mesmo no cárcere dizer: alegrai-vos, alegrai-vos, que faz homens se acharem contentes, dignos de sofrerem pelo Evangelho. Deixa o Espírito Santo te abraçar com essa convicção essa noite. Há um lugar mais profundo, há uma fé mais profunda, há um caminho mais profundo. E o Espírito quer te tirar da superficialidade. Muitos estavam sendo levados como que ondas, não sabiam onde ia desaguar, não sabiam o que ia acontecer. Batia uma onda, era levado, soprava um vento, era levado. O Espírito está te abraçando agora e dizendo para você: deixa eu conduzir a tua vida. Deixa eu ser Deus na tua vida. Acalma o